19ª Cine BH e 16º Brasil Cinemundi. A Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte revela a potência do cinema latino-americano em suas múltiplas linguagens. Essa mostra é uma das mais importantes do país. São 101 filmes em vários passos pela capital, tudo com entrada franca. Ainda tem oficina, tem debate. Vir para esse festival, eu fico até emocionada, cara. É incrível, é como se tivesse pegado um ponto lá atrás que não foi resolvido e as pessoas tentando agora, nesse momento, juntar essas coisas. Pra gente encontrar a galera, pra gente aprender, pra gente criar essa rede, né? Porque o cinema é feito de rede também, né? A Cine BH tem um potencial de raridade tanto na programação latina, no olhar para os novos realizadores, para as novas estéticas ou para as formulações mais arriscadas, né, de um cinema latino-americano não tanto exibido. E acho que no recorte dos filmes brasileiros, apesar de ter sim uma função panorâmica, tem também uma ideia de pincelar essas raridades, né? Tanto em termos regionais quanto em termos estéticos. Que é um evento super importante assim para Belo Horizonte e a região, né, para a gente conseguir fazer ter esse acesso ao trabalho local dos realizadores. Costumo falar que esses filmes são filmes feitos com muita coragem, né? É um cinema de resistência. Que não seja uma imagem que atenda a expectativas estrangeiras, mas que propõe alguma coisa a partir dos próprios territórios, das próprias autorias, das próprias expressões de quem cria. El cine me salvó la vida y por eso adoro al cine y por eso yo creo que es una manera muy primitiva de seguir contándonos la vida unos a otros y de mantenernos. Y yo creo que es una de las armas más importantes que tiene el ser humano en la actualidad. E creo que temos que hacerlo válido entre todos. O cinema é a grande arte, né? O cinema é a capacidade de sonhar, é a possibilidade da utopia, né? Esse grande possibilitador, né? Uma forma de estar no mundo e de sentir as coisas assim ao redor e refletir sobre a vida. Acesso a várias sensações, várias emoções e é um registro histórico da nossa época também. Pluralidade mesmo, é um universo, vários universos. E para muitas pessoas, como eu, assim, o cinema é um caminho, uma profissão, né? É a possibilidade de ressignificar as nossas vivências, de provocar. Essa conexão de pessoas, de ideias, de ideais e essa loucura muito organizada que faz o cinema transmitir uma mensagem muito importante. É nesse ambiente dinâmico que ideias se transformam em filmes e o cinema brasileiro se projeta para um mundo. Desafios, ações e decisões importantes que conectam a criação artística, o mercado e os contextos sociais e políticos. A gente só pode pensar a ideia do desenvolvimento, a ideia de investimento, de leis federais e estaduais que beneficiam o audiovisual num espaço democrático. A política pública está aí para ser como o martelo, como uma ferramenta, aquilo que vai possibilitar que a gente coloque em prática o que a gente deseja e o que a gente sonhou. E ela precisa estar efetivamente alinhada com os tempos que a gente vive. Que isso se traduza sobre obras e propriedades intelectuais que possam circular e que alcancem seu destino, que é chegar à população, chegar à sociedade brasileira. É sempre uma alegria muito grande poder participar, poder debater, poder ouvir, poder aprender e construir junto com a sociedade civil. O
cinema pode tudo, como a literatura pode tudo, qualquer arte pode tudo. O cinema pode construir mundos e transformar os mundos que precisam ser transformados. É a nossa ópera moderna, né? Você consegue colocar todas as artes ali naquela obra e tirar angústias, né? Tirar pensamentos e traduzir de uma forma que possa ser coletiva, né? Nenhuma relação com o cinema ela vai acontecer se não passar por uma relação com o sentido do cinema na vida. A arte nos leva para algo que a gente não está vendo, mas pode sentir que existe de alguma outra forma, sabe? Transcende. Que você respira melhor quando você vai ao cinema. Eu acho que você enxerga melhor quando você vai ao cinema. Eu acho que você tem mais desejo de comer. Eu acho que você tem mais desejo de fazer amor. Os filmes já existem muito antes de chegarem às telas. Aqui, eles se tornam realidade e as conexões profissionais para além das fronteiras fazem com que o Brasil expanda sua presença no circuito internacional. A gente faz cinema para que os nossos filmes sejam vistos, encontrem seu público, tanto dentro do seu próprio país, que muitas vezes já é difícil, que fora dos seus países. Então faz anos que a gente pensa em um esquema de distribuição que é muito difícil, mas que é falando, discutindo, aportando informações que a gente faz chegar em muitos lugares. O cinema como espaço de encontro, narrativas que enfatizam nosso próprio olhar, refletido na tela, em histórias múltiplas, contestadoras, sensíveis e livres. Esse trabalho, essas pesquisas ou essas buscas que a gente faz são o que conectam com as outras pessoas. São muitos horizontes porque vêm de muitos lugares, de muitas perspectivas, né? De diversos países. E que, na realidade, apontam caminhos que pra gente pode ser um pouco contraditório, mas que nos colocam com o passado na nossa frente também. Então, de uma certa forma, eu acho que é um horizonte que também nos convida a pensar esse presente de uma maneira bastante ativa. E aí, o que vai ser esse futuro, qual é esse horizonte, vai depender do que a gente for fazer agora. Así que estos espacios son esos espacios de esperanza. Horizontes Latinos. Nós somos o nosso futuro. 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 Nosotros somos nuestro futuro. E para esse futuro existir, a gente precisa construir ele, né? Precisa sonhar o futuro e precisa lutar por ele e construir pedra por pedra, né? Somos sim um futuro lindo, promissor, diverso. O cinema é o documento da nossa existência. Então, para mim, o cinema é esse lugar, esse fôlego de vida, esse lugar onde a gente pode olhar e almejar um futuro melhor cada dia que passa. Se lá atrás foi importante a gente se imaginar enquanto futuro, né, nossos ancestrais, para não morrer, eu acho que a gente tem essa força para pensar uma cinematografia que de fato dê conta de uma multiplicidade de formas de viver, né, que o Brasil representa, para de fato esse Brasil se olhar no futuro nessa riqueza que a gente é. Toda vez que eu vou no cinema, é como se eu entrasse em outra dimensão. Porque lá fica tudo escuro, todo mundo fica calado e eu consigo focar só no filme. Principalmente quando é um filme que eu gosto muito. Porque é como se fosse outro tipo de experiência, como se eu não estivesse mais na Terra. E aí eu fico viajando aí, tem umas vezes que eu penso como se eu fosse o personagem, como seria se eu fosse o personagem, se eu estivesse lá. E eu fico imaginando diálogos por dias. Eu nunca tinha ido no cinema e para uma primeira experiência tá ótimo. Eu gosto bastante de comédia. E de vez em quando um terror, mas não é muito, porque senão não dá pra dormir. Eu gosto de ver filmes culturais assim, mas se não for cultural também, tudo bem. Eu vou sair aqui com uma sensação muito boa, eu gostei muito disso. Que o cinema sim pode transformar o nosso país em outro universo. Que a Mostra Cine BH há 19 anos, né, sendo um empreendimento que promove um grande encontro, um espaço de formação, um ambiente de negócios, de visibilidade, de projeção do cinema brasileiro, recentemente do cinema latino-americano, o Brasil Cinemundi, em suas 16 edições, promovendo a internacionalização do cinema brasileiro. Eu acho que esses dois grandes pilares juntos
mostra a potência de quem nós somos. E nessa edição, principalmente, estamos aqui pensando o presente para construir o futuro. Então, o cinema é a nossa voz, sempre será a nossa voz, uma voz plural, uma voz transformadora, uma voz que ecoa as nossas experiências, os nossos desafios. E chegar ao encerramento desses 2 grandes empreendimentos é um sentimento de gratidão a todos que acreditaram, que viabilizaram, que estão aqui com seus filmes, com seus projetos, possibilitando que mais esse encontro traga frutos, né? Que vai além do que aconteceu nesses 6 dias de programação. Política, futuro e liberdade. O nosso cinema latino-americano é um autorretrato que cruza e desfaz fronteiras, ressignificando-as e promovendo debates de temas urgentes que nos apresentam a outros horizontes. Precisamos nos ver nas telas, queremos nossas histórias nas telas, criando novos mundos e abrindo novos caminhos, que reafirmem nossa memória, exaltem nossa criatividade, celebrem todas as nossas identidades e, principalmente, que espalhem nossa voz pelo mundo, ecoando em todos os lugares. Que o nosso cinema seja sempre presente e vivo. 19ª Cine BH e 16º Brasil Cinemundi. Sim, nós somos o nosso futuro. A Universo Produção convida você para o próximo evento do Cinema Sem Fronteiras, a 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que acontece entre os dias 23 e 31 de janeiro de 2026. Nos encontramos lá!